Então, vamos lá. Leitura do Currículo de Maringá, capítulo Ensino Fundamental, subcapítulo Educação Física, item Avaliação. Avaliação. A avaliação está presente em todas as ações humanas, uma vez que, ao planejar uma ação, o homem avalia quais são as possibilidades de tornar o plano em algo concreto e verifica qual o meio mais apropriado para executá-lo. E ainda julga durante todo o processo de execução suas escolhas a fim de atender o objetivo inicial. É o que expressa o referencial curricular do Paraná. O ato de avaliar é inerente ao ser humano, no qual o indivíduo reflete acerca das situações postas, fazendo um juízo de qualidade sobre as mesmas no intuito de tomar uma decisão, tendo em vista a permanência ou não modificação da situação. Nesse sentido, a avaliação é necessária para verificar se as escolhas feitas na realização de uma atividade atendem à finalidade última, ou seja, o objetivo dela. Isso não é diferente quando está em pauta a avaliação no contexto escolar. No que se refere à avaliação educacional, sua finalidade última deve ser a aprendizagem do aluno. Isso exige o julgamento por parte daquele que ensina de suas estratégias de ensino. Na educação escolar, especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental, a avaliação deve contemplar o desenvolvimento integral do aluno. Assim, o ato de avaliar em seu contexto escolar se dá de maneira diagnóstica, na qual a situação de aprendizagem é analisada, tendo em vista a definição de encaminhamentos voltados para a apropriação do conhecimento, de forma contínua, pois acontece a todo momento do processo de ensino do professor e da aprendizagem do estudante, e de maneira formativa, contribuindo para a formação como sujeito crítico, situado como um ser histórico, cultural e social, enfatizando a importância do processo. Paraná, 2018. Vale destacar que a avaliação escolar, assim como todo o processo de ensino e aprendizagem, é norteada por uma perspectiva educacional na qual expressa os objetivos da educação. Nesse sentido, partindo dos pressupostos da perspectiva histórico-cultural, é preciso avaliar a aprendizagem do estudante para verificar se ele se apropriou dos conceitos ensinados, o que se revela no modo de pensar e atuar mediado pelo novo conhecimento. Nessa perspectiva, se faz necessário avaliar a aprendizagem do discente sem tomar como referência apenas um momento ou apenas uma atividade isolada, mas deve-se buscar abranger um conjunto de atividades e trabalhos desenvolvidas com o aluno. Com isso, é importante ponderar os avanços e melhorias apresentadas pelo aluno durante as segmentações do ano letivo. De mesma importância, é preciso avaliar as ações docentes a fim de reorganizar e dar continuidade aos encaminhamentos educacionais. Por fim, se faz necessário avaliar o processo de aprendizagem, superando o reducionismo técnico, onde se consiga analisar a aproximação ou distanciamento do eixo curricular, considerando a observação de elementos que compõem a totalidade da aprendizagem, bem como identificar os conflitos existentes no processo a fim de superá-los por meio de um esforço crítico e criativo, observando o tempo e as diferenças individuais necessárias para a aprendizagem de nossos alunos. Coletivo de autores.
1992. Os instrumentos utilizados para avaliar os conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e atitudes da criança devem levar em consideração a realidade sociocultural, as vivências e as experimentações da criança para, então, serem criteriosamente empregados conforme os objetivos da aprendizagem apresentados no quadro organizador, atrelado aos objetos de conhecimento de cada unidade temática. Os objetivos de aprendizagem norteiam tanto a ação pedagógica para a organização do ensino, como serve de referência para a avaliação da aprendizagem. Como possibilidades de instrumentos avaliativos podem ser utilizados, destacamos diário de campus, entrevistas, rodas de conversa, registros visuais e escritos, situações e problemas em diferentes contextos, redação de materiais escritos, como jornais e folhetos, exposição de cartazes, apresentações culturais e de atividades práticas, elaboração de painéis e murais, construção de portfólios, produção de vídeos, criações coreográficas, autoavaliação. Entenda-se que, por meio da utilização dessas ferramentas avaliativas, seja possível ao professor realizar uma ação reflexiva acerca do processo de ensino, bem como da aprendizagem das crianças, trazendo à tona as potencialidades e fragilidades da aprendizagem das crianças, possibilitando a interação entre o que foi planejado e o que foi efetivado, tanto para os alunos como pelos professores. Reitera-se que os processos avaliativos no contexto escolar primam pela integração e reflexão dos conhecimentos, a gestualidade, o movimento, a ação motora são consequências de uma ação pedagógica em que considera-se o estudante o agente central das ações, cujo foco é a formação humana integral dos sujeitos. Assim como falado anteriormente, a educação física escolar deve proporcionar aos estudantes a apropriação da cultura, respeitando a diversidade dos conhecimentos produzidos pelo homem em cada tempo e espaços sociais distintos e que, sobretudo, considerar as relações sociais, as vivências e experimentações corporais por meio dos elementos da cultura corporal. A avaliação deve corresponder a esse ideal formativo. Ou seja, a avaliação deve considerar as particularidades do estudante, sem deixar de reconhecer, no entanto, que todos os estudantes têm o direito de se apropriar dos conhecimentos produzidos que compõem o currículo da disciplina de educação física. Finish.